Então podemos retornar, né? No meu aqui já acabou de dar. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente estava fazendo uma discussão, né, sobre as hipóteses das crianças em relação à escrita numérica, e vamos falar um pouquinho dessa escrita associada à fala, a partir ali do que a gente percebeu ali na escrita da Giovana. As crianças relacionam o nome do número com a forma de escrevê-lo. Por exemplo, para escrever o número 78 ou 72, a escrita desses dois números deve começar com o 7, pois falamos 70, que se parece com o 7. Se fosse 50, escreveriam o 5. Observe que o número 20 é uma irregularidade, pois seu nome não permite estabelecer relação com o número 2. A gente já comentou um pouquinho isto hoje, né? Então, a criança ela vai memorizar algumas coisas. A família do 20, né? O número deve iniciar pelo algarismo 2. As crianças podem basear-se em informações que extraem da numeração falada e em seu conhecimento da escrita convencional dos nós, e recorrer à justaposição de escritas para escrever números. Assim, para representar o número 439, podem escrever 439. Mas pode ser que ela já saiba a escrita do 39. Então, ela também poderia escrever o 400 e o 39 já escreveria de forma convencional. Tem sempre a pergunta, tá? Se eu vejo que as crianças fazem isso, em que esses conhecimentos auxiliam a mim, professor, para fazer intervenções que possam colaborar com as crianças? A criança que para escrever 439 escreveu isso, ela conhece as escritas dos nós, né? Os números redondos, o 100, o 200, o 300. Ela se apoia na fala para escrever números nos intervalos dos nós com suporte aditivo. O nosso sistema de numeração, ele também é aditivo, né? Quando a gente fala 439, na verdade, a gente está verificando que é o 400 mais o 30 mais o 9. Um recurso que nós consideramos interessante para ser utilizado na sala de aula são as cartelas sobrepostas. Essas cartelas a gente cita no material do EMAI, né, como um recurso bastante interessante. Por quê? Porque ele permite a composição, ele permite que eu trabalhe com a decomposição, e além disso, a criança, ela o tempo todo, ela está observando a escrita dos números. O trabalho desenvolvido com as cartelas sobrepostas propicia a composição e a decomposição de números naturais e a visualização dos números na sua escrita convencional. Além disso, nós vamos ver aí o uso das cartelas, é possível identificar o valor posicional de cada algarismo que compõe um número e a posição desses algarismos na escrita numérica convencional. Então, vejam lá, trabalhando com as cartelas sobrepostas, né? Eu tenho aqui os algarismos de 0 a 9, eu tenho depois as dezenas completas, eu tenho as centenas completas. Claro que se eu pensar lá numa turma de terceiro ano, de quarto ano, vou trabalhar com as unidades de milhar completas, com as dezenas de milhar. Agora, de repente, até numa turma de segundo ano, eu posso adentrar aí, né? Eu vou aí verificar até onde as crianças podem se familiarizar com esse trabalho.
E aí eu quero, por exemplo, escrever o número 568 usando essas cartelas sobrepostas ou fichas sobrepostas, tá? É bastante comum aí a gente utilizar essas duas nomenclaturas, né? Então, vejam, ela tem que ser sobreposta. É isso que nós precisamos discutir com as crianças. E aí vem esse conhecimento procedimental do material. Se eu falo, o 569 precisa do 5, do 6 e do 8, e eu pego a cartela do 5, a cartela do 6 e a cartela do 8. Mas a criança tem que sobrepor. Se ela sobrepuser uma sobre a outra, o que vai acontecer? Né? Olha, eu só vou conseguir enxergar o 5. E ali está escrito 568? Não. Então, eu preciso discutir bastante com a criança qual é o procedimento que eu utilizo, né, com essas cartelas, tá bem? Então, para eu escrever o 568, eu preciso fazer uso da cartela do 500, da cartela do 60 e da cartela do 8. E aí eu vou sobrepor uma cartela a outra. Volto aqui nos comentários, né, dos estudos da Delia Lerner, da Patrícia Sadowski. Como é importante a gente explorar com as crianças as dezenas completas, as centenas completas, para que ela consiga reconhecer a escrita do 500, reconhecer do 60, quer dizer, eu disponibilizei essas cartelas para as crianças. Eu falo, vamos escrever o número 568. Vamos localizar. Onde está a cartela do 500? Criança vai lá e localiza. E a cartela do 60? E a cartela do 8? E agora vamos sobrepor uma à outra, né? Olha lá, então eu vou sobrepor o 60 ao 500, o 8 ao 60. E vejam, com isso existe a supressão dos zeros, né? Eu estou trabalhando com a composição dos números, porque o número 568, ele vem da adição do 500 mais o 60 mais o 8. Então, estou trabalhando tanto com a composição quanto com a decomposição. Eu posso pegar agora, né, a cartela já escrita 568, o que está aí mais embaixo, e vamos abrir essas cartelas. E aí ele vai ver, olha, tenho 500, tenho 60, tenho 8. E eu trabalho com a decomposição. Então, o tempo todo eu trabalho com a composição, com a decomposição e com a escrita, né, de todos esses elementos. Por isso que nós fizemos opção no material do EMAI, né, de utilizar as cartelas sobrepostas. Na nossa coleção de livros, nós também, o tempo todo, trabalhamos e indicamos as cartelas sobrepostas como um bom recurso didático para a escrita numérica. Professor. Pois não.